Citação de abertura do capítulo. Havia um lugar para mim na tradição da antecipação. Achei que eu fosse o anunciador, o profeta vaticinado para descobrir o herói das eras. Renunciar a Allendale, na época, teria sido renunciar à minha nova posição, à minha aceitação pelos outros. E por isso não o fiz. Capítulo 34. Isso não vai funcionar, Elend disse, abanando a cabeça. Precisamos de uma decisão unânime, com exceção da pessoa sendo expulsa, claro, por depor um membro da Assembleia. Para depor um membro da Assembleia. Nunca conseguiríamos vencer todos os 8 mercadores. Han parecia um pouco oprimido. Elend sabia que Han gostava de se considerar um filósofo. De fato, Han tinha uma mente boa para o pensamento abstrato. No entanto, não era um erudito. Gostava de criar perguntas e respostas, mas não tinha experiência em estudar um texto em detalhes, procurando seu significado e implicações. Elend olhou para Sazed, que estava sentado com um livro aberto na mesa diante de si. O guardador tinha ao menos uma dúzia de volumes empilhados ao redor dele. Embora, por mais engraçado que fosse, suas pilhas estivessem impecavelmente arranjadas, com as lombadas apontando na mesma direção, as capas retas. As pilhas de Elend eram caracteristicamente bagunçadas, páginas e notas saindo em ângulos estranhos. Era incrível quantos livros alguém podia enfiar numa sala, supondo que não se quisesse se mover muito por ela. Hans sentou-se no chão, uma pequena pilha de livros ao lado dele, embora passasse a maior parte do tempo expressando uma ou outra ideia aleatória. Tindall estava numa cadeira e não estudava. A Terrissana achava perfeitamente aceitável treinar Elend como rei. No entanto, recusava-se a pesquisar e dar sugestões sobre como manter seu trono. Aquilo parecia, aos seus olhos, cruzar alguma linha invisível entre ser uma educadora e uma força política. Ainda bem que Sazed não era assim, Elend pensou. Se fosse, o senhor soberano poderia ainda estar no comando. De fato, Vin e eu provavelmente estaríamos mortos. Sazed foi quem de fato a resgatou quando estava aprisionada pelos inquisidores, não eu. Que acha disso, Vossa Majestade? Aquele que falou era a única pessoa estranha na sala, um erudito chamado Norden. Elend tentou ignorar as tatuagens intrincadas ao redor dos olhos do homem, indicações da vida pregressa de Norden como obrigador. Usava óculos grandes para tentar esconder as tatuagens, mas no passado havia detido um alto cargo no Ministério do Aço. Podia renunciar suas crenças, mas as tatuagens permaneciam para sempre. O que você encontrou? Elend quis saber. Algumas informações sobre Lord Set, Vossa Majestade. Norden respondeu. Descobri, num dos diários que o senhor trouxe do Palácio do Senhor Soberano, parece que Set não é indiferente às políticas de Luthadel como ele gostaria que pensássemos. Norden deu uma risadinha com o pensamento. Elend nunca havia encontrado um obrigador alegre antes. Talvez tenha sido por isso que Norden não abandonara a cidade como a maioria dos seus. Certamente não se encaixava em suas fileiras. Era apenas um dos vários homens que Elend foi capaz de encontrar para servir como escribas e burocratas no seu novo reino. Elend examinou a página de Norden. Embora a página estivesse cheia de números em vez de palavras, sua mente erudita facilmente separou as informações.
Sete fizera muitos negócios com Lutadel. A maior parte do trabalho fora feito usando casas menores como fachadas. Aquilo talvez enganasse nobres, mas não obrigadores, que precisavam ser informados dos termos de qualquer negócio. Norden passou o diário para Sazed, que observou os números. Então, Norden disse: Lord Set quis parecer desconectado de Lutadel. A barba e a atitude servindo apenas para reforçar essa impressão. Ainda assim, ele sempre teve um dedo disfarçado nos assuntos daqui. Elend assentiu. Talvez ele tenha percebido que você não pode evitar a política fingindo não ser parte dela. Não há maneira de ele ter sido capaz de ficar tão poderoso sem algumas relações políticas sólidas. Então, o que isso nos diz? Sazed perguntou. Que Set é muito mais habilidoso no jogo do que ele quer que as pessoas acreditem. Elend disse, levantando-se e pisando sobre uma pilha de livros enquanto voltava até a sua cadeira. Mas acho que ficou muito óbvio pelo jeito que ele manipulou a mim e a Assembleia ontem. Norden riu. Os senhores deveriam ter visto o jeito como ficaram, Vossa Majestade. Quando Set se revelou, alguns nobres da Assembleia pularam nos assentos. Acho que o restante dos senhores estavam tão chocados para... Norden, Elend interrompeu. Sim, Vossa Majestade. Por favor, concentre-se na sua tarefa. Claro, Vossa Majestade. Sazed, Elend disse. O que você acha? Sazed tirou os olhos do livro. Uma versão codificada e anotada da Constituição da cidade, escrita pelo próprio Elend. O terrissano abanou a cabeça. Fez um trabalho muito bom com isso aqui, creio eu. Pude encontrar poucos métodos para impedir a nomeação de Lord Set caso a Assembleia o escolha. Competente demais para o seu próprio bem? Norden perguntou. Um problema que, infelizmente, eu raramente tive, Elend falou, sentando-se e esfregando os olhos. É assim que Vin se sente o tempo todo? Ele se perguntou. Ela dormia menos que ele e estava sempre se movimentando, correndo, lutando, espionando. Ainda assim, sempre parecia alerta. Elend estava começando a se curvar depois de poucos dias de estudos intensos. Foco, ele disse a si mesmo. Precisa conhecer seus inimigos para poder combatê-los. Deve haver uma maneira de sair disso. Dockson ainda estava redigindo cartas aos outros membros da Assembleia. Elend queria se encontrar com aqueles que estivessem dispostos. Infelizmente, tinha a sensação de que esse número seria pequeno. Eles haviam votado na sua saída e agora tinham uma opção que parecia uma maneira fácil de livrar-se dos problemas. Vossa Majestade, Norden disse lentamente, o senhor acha, talvez, que deveríamos simplesmente deixar Set tomar o trono? Digo, o quanto ele pode ser ruim? Elend hesitou. Um dos motivos pelos quais ele empregara o ex-obrigador fora pelo ponto de vista diferente de Norden. Não era um Ska, tampouco era da alta nobreza. Não era um ladrão, era apenas um homenzinho culto que ingressara no ministério porque este oferecera uma opção que não fosse a de se tornar um mercador. Para ele, a morte do senhor soberano fora uma catástrofe que destruíra todo o seu estilo de vida. Não era um homem ruim, mas não tinha real compreensão dos sofrimentos dos Ska. O que você acha das leis que fiz, Norden? Elend perguntou. São brilhantes, Vossa Majestade.
Norden respondeu. Representações perspicazes das ideias exaltadas dos antigos filósofos, junto com um elemento forte de realismo moderno. E Sete respeitará essas leis? Elend perguntou. Não sei, nem mesmo me encontrei com o homem. O que os seus instintos dizem? Norden hesitou. Não, ele finalmente disse. Ele não é o tipo de homem que governa com leis. Simplesmente faz o que deseja. Ele traria apenas o caos, Elend afirmou. Olhe as informações que temos de sua terra natal e dos locais que conquistou. Todos estão em tumulto. Deixou uma colcha de retalhos de alianças e promessas pela metade. Ameaças de invasão servindo como fios que mal seguraram tudo isso junto. Dar-lhes o comando de Luthadel apenas prepararia o caminho para outro colapso. Norden coçou a bochecha, em seguida assentiu pensativo e voltou à sua leitura. Consegui convencê-lo, Elend pensou. Se eu pudesse fazer o mesmo com os membros da Assembleia. Mas Norden era um erudito. Ele pensava como Elend. Fatos lógicos eram suficientes para ele. E uma promessa de estabilidade era mais poderosa que uma de riqueza. A Assembleia era um monstro totalmente diferente. Os nobres queriam um retorno àquilo que conheciam antes. Os mercadores viam uma oportunidade de agarrar títulos que sempre invejaram. E os Ska simplesmente estavam preocupados com um massacre brutal. E ainda assim, mesmo essas eram generalizações. Lord Penrose viu-se como o patriarca da cidade, o nobre de posição, aquele que precisava apresentar uma medida de temperança conservadora aos problemas. Keineler, um dos ferreiros, estava preocupado porque o domínio central precisava de uma ligação com os reinos ao redor dele e via uma aliança com Sete como a melhor maneira de proteger Luthadel em longo prazo. Cada qual dos 23 membros da Assembleia tinha pensamentos, objetivos e problemas próprios. Era isso que Elend pretendia. Ideias proliferaram num ambiente assim. Ele apenas não esperava que muitas dessas ideias contradissessem as suas. Você estava certo, Han, Elend falou virando-se. Han olhou para cima, erguendo uma sobrancelha. No início disso tudo, você e os outros queriam fazer uma aliança com um dos exércitos. Entregar-lhes a cidade em troca de mantê-la segura contra outros exércitos. Eu lembro, Han concordou. Bem, é isso que o povo quer, Elend falou. Com ou sem meu consentimento, parece que vão integrar a cidade para Sete. Deveríamos simplesmente ter cumprido seu plano. Vossa Majestade? Sazed chamou em voz baixa. Sim? Perdão, mas não é sua obrigação fazer o que o povo quer. Elend piscou. Parece Tindwyl falando. Eu conheço poucas pessoas mais sábias que ela, Vossa Majestade, Sazed falou, olhando para ela. Bem, discordo de vocês dois, Elend falou. Um governante deveria liderar apenas com consentimento do povo que ele governa. Não discordo disso, Vossa Majestade, Sazed falou. Ou, ao menos, acredito nisso em teoria. De qualquer forma, ainda não acredito que sua obrigação seja fazer o que o povo deseja. Sua obrigação é liderar o melhor que puder, segundo os ditames de sua consciência. Deve ser fiel, Vossa Majestade, ao homem que deseja se tornar.
Se esse homem não é quem o povo deseja ter como líder, eles escolherão outra pessoa. Elend fez uma pausa. Bem, claro, se não devo ser uma exceção às minhas próprias leis, também não deveria ser uma exceção à minha ética. As palavras de Sazed eram realmente apenas uma reformulação das coisas que Tyndall disse sobre confiar em si mesmo, mas a explicação de Sazed parecia melhor, mais honesta. Tentar imaginar o que o povo deseja do Senhor apenas levará ao caos, creio eu, Sazed disse. Não pode agradar a todos, Elend Venturi. A pequena janela de ventilação do gabinete abriu-se e Vin apertou-se para entrar, atraindo uma trilha de brumas atrás de si. Fechou a janela, em seguida observou a sala. Mas, ela perguntou incrédula, encontrou mais livros? Claro, Elend falou. Quantas dessas coisas as pessoas escreveram? Ela perguntou exasperada. Elend abriu a boca. Em seguida, parou quando viu o lampejo no olho de Vin. Por fim, ele apenas suspirou. Você é incorrigível, ele falou voltando às cartas. Ouviu um farfalhar atrás dele e um momento depois, Vin aterrissou em uma das pilhas de livros, conseguindo de alguma forma equilibrar-se sobre ela. As franjas da capa de bruma pendiam ao redor dela, manchando a tinta na sua carta. Elend suspirou. Ops, Vin falou, puxando a capa de bruma para trás. Desculpe. É mesmo necessário pular para lá e para cá o tempo todo, Vin? Elend perguntou. Vin pulou para o chão. Desculpe, ela repetiu mordendo o lábio. Sazed diz que é porque os nascidos das brumas gostam de estar no alto para poder ver tudo o que está acontecendo. Elend meneou a cabeça, continuando a carta. Ele preferia que elas fossem com sua caligrafia, mas precisaria que um escriba reescrevesse aquela. Abanou a cabeça, tanta coisa a fazer. Vin observou Elend escrever. Sazed estava lendo, bem como um dos escribas de Elend, o obrigador. Ela encarou o homem e ele afundou um pouco na poltrona. Sabia que ela nunca confiaria nele. Sacerdotes não deviam ser alegres. Ela estava tão empolgada para contar a Elend o que havia descoberto sobre Demô, mas hesitou. Havia muita gente por ali, e ela não tinha nenhuma prova, apenas seus instintos. Então se refreou, olhando sobre as pilhas de livros. Havia um silêncio embotado na sala. Tyndall estava sentada com os olhos levemente vidrados. Provavelmente estava estudando alguma biografia antiga na mente. Até Han estava lendo, embora folheasse um livro após o outro, pulando tópicos. Vin sentiu como se devesse estar estudando algo também. Pensou nas notas que estava fazendo sobre as profundezas e o herói das eras, mas não conseguia se obrigar a pegá-las. Ainda não conseguia falar com ele sobre Demô, porém havia algo mais que descobrira. Elend, ela disse baixinho, tem uma coisa para contar. Ouvi os servos falando quando Orshur e eu estávamos jantando mais cedo. Vin falou. Algumas pessoas que conhecem ficaram doentes nos últimos tempos, muitas delas. Acho que alguém poderia estar mexendo com nossos suprimentos. Sim, Elend disse, ainda escrevendo. Eu sei, vários poços da cidade foram envenenados. Foram? Ele assentiu. Eu não disse quando você foi me ver mais cedo? Foi onde Han e eu estivemos. Você não me disse.
Pensei que tinha dito, Elend falou, franzindo a testa. Vin sacudiu a cabeça. Desculpe, ele falou, erguendo o corpo para beijá-la. Em seguida, voltou a escrever. Um beijo para consertar tudo? É isso? Ela pensou com tristeza, sentando-se numa pilha de livros. Era estúpido. Não havia motivo real para Elend contar aquilo para ela com tanta rapidez. E ainda assim, a conversa a deixou estranha. Antes, ele teria pedido a ela para fazer algo sobre o problema. Agora, ele aparentemente cuidava de tudo sozinho. Sazed suspirou, fechando seu tomo. Vossa Majestade, não consegui encontrar falhas. Li suas leis mais de 6 vezes. Elend concordou. Era o que eu temia. A única vantagem que poderíamos ganhar com a lei é interpretá-la intencionalmente de modo incorreto, o que eu não farei. Você é um bom homem, Vossa Majestade, Sazed falou. Se você tivesse visto uma falha na lei, teria arrumado. Mesmo se não encontrasse as falhas, um de nós encontraria quando você perguntasse nossa opinião. Ele deixa que o chamem de Vossa Majestade, Vin pensou. Tentou fazê-los parar com isso. Por que ele deixa que usem o título agora? Estranho que Elend finalmente tivesse começado a pensar em si como rei após o trono ter sido tomado dele. Esperem, Tywin disse, seus olhos ficando vivos. Você leu esta lei antes de ela ser ratificada, Sazed? Sazed enrubesceu. Ele leu, Elend respondeu. Na verdade, as sugestões e ideias de Sazed foram providenciais para me ajudar no código atual. Entendo, Tywin falou com os lábios apertados. Elend franziu o ceño. Tywin, você não foi convidada para esta reunião. Está sendo tolerada aqui. Seus conselhos têm sido bem-vindos, mas não permitirei que insulte um amigo e convidado meu, mesmo se esses insultos forem indiretos. Desculpe, Vossa Majestade. Não se desculpe comigo, Elend falou. Desculpe-se com Sazed, ou deixará esta conferência. Tywin ficou sentada por um instante. Em seguida, levantou-se e saiu da sala. Elend não parecia ofendido. Simplesmente voltou a escrever suas cartas. Não precisava fazer aquilo, Vossa Majestade, Sazed comentou. As opiniões que Tywin tem sobre mim são bem fundamentadas, creio eu. Farei o que considerar adequado, Sazed, Elend disse, ainda escrevendo. Sem ofensa, meu amigo, mas você tem um histórico de deixar as pessoas te maltratarem. Não vou tolerar isso na minha casa, pois ao insultar sua ajuda com as minhas leis, ela me insultou também. Sazed assentiu, em seguida esticou a mão para pegar outro volume. Vin estava em silêncio. Ele está mudando tão rápido. Quanto tempo desde que Tywin chegara? 2 meses? Nenhuma das coisas que Elend disse eram diferentes do que ele teria dito antes, mas a maneira de dizer era totalmente diferente. Estava firme, exigente, de uma maneira que implicava que ele esperava respeito. É o colapso do seu trono. O perigo dos exércitos, Vin pensou. As pressões estão forçando-o a mudar, a adiantar-se e liderar ou ser esmagado. Ele sabia sobre os poços. Que outras coisas ele descobrira e não lhe disse? Elend, Vin perguntou. Pensei mais um pouco sobre as profundezas. Isso é maravilhoso, Vin, Elend falou, sorrindo para ela. Mas eu realmente não tenho tempo agora. Vin assentiu e sorriu para ele. No entanto, seus pensamentos estavam mais perturbados. Ele não está inseguro como ficava no passado.
Não precisava confiar nas pessoas para apoiá-lo. Não precisa mais de mim. Era um pensamento tolo. Elend a amava, ela sabia disso. Sua aptidão não tiraria o valor dela para ele. E ainda assim ela não conseguia reprimir suas preocupações. Ele a deixara uma vez no passado, quando estava tentando equilibrar as necessidades de sua casa e seu amor por ela, e essa atitude quase acabou com ela. O que aconteceria se ele a abandonasse agora? Ele não te abandonará, ela disse a si mesma. É um homem melhor que isso. Mas bons homens também falhavam nos relacionamentos, não é? As pessoas se afastavam, especialmente pessoas que eram tão diferentes para começar. Mesmo que não quisesse, apesar de sua autoconfiança, ela ouviu uma vozinha surgir no fundo da mente. Era a voz que pensava ter banido, a voz que ela esperava nunca ouvir novamente. Deixe-o primeiro. Ren, seu irmão, parecia sussurrar na sua cabeça. Vai doer menos. Vin ouviu um farfalhar lá fora. Ela mostrou um leve interesse, mas fora suave demais para os outros ouvirem. Ela se levantou e foi até a janela de ventilação. Vai voltar para a patrulha? Elend perguntou. Ela se virou, em seguida assentiu. Talvez queira sondar as defesas de Sete na fortaleza Hestin, Elend falou. Ela concordou de novo. Elend sorriu para ela. Em seguida voltou para as cartas. Vin abriu a janela e lançou-se para a noite. Zane estava em pé nas brumas, os pés mal tocando o parapeito de pedra embaixo da janela. Estava num ângulo inclinado, pés contra a parede, corpo projetado na noite. Vin olhou para o lado, observando o pedaço de metal que Zane estava puxando para manter-se parado. Outra proeza. Ele sorriu para ela. Zane? Ela sussurrou. Zane olhou para cima e Vin assentiu. Um segundo depois, os dois aterrissaram no telhado de metal da fortaleza Ventry. Vin voltou-se para Zane. Por onde você andou? Ele atacou. Vin saltou para trás, surpresa, quando Zane girou para a frente, como uma forma rodopiante na escuridão, as facas reluzindo. Ela pousou com metade dos pés do telhado, tensa. Uma luta, então? Ela pensou. Zane golpeou, a faca chegando perigosamente perto do pescoço de Vin, quando ela se esquivou. Havia algo diferente em seu ataque desta vez. Algo mais perigoso. Vin soltou um impropério e sacou suas adagas, recuando para evitar outro ataque. Enquanto se movia, Zane fatiava o ar, cortando a ponta de uma de suas franjas da capa de bruma. Ela se virou para encará-lo. Ele caminhava para frente, mas não mantinha a postura de combate. Parecia confiante, despreocupado, como se estivesse caminhando até um velho amigo, não entrando num combate. Tudo bem, ela pensou, saltando para a frente, golpeando com suas adagas. Zane deu um passo adiante, casualmente, virando-se apenas de leve para o lado, desviando-se facilmente de uma das facas. Esticou o braço, agarrando sua outra mão sem esforço, parando o golpe. Vin ficou paralisada. Ninguém era tão bom. Zane baixou os olhos escuros para ela, despreocupados, indiferentes. Ele estava queimando o átio. Vin soltou-se, saltando para trás. Ele a deixou ir, observando enquanto ela caía agachada, o suor brotando de sua testa. Sentiu uma pontada repentina, aguda, de terror.
um sentimento gutural, primevo. Temia aquele dia desde o momento em que soubera da existência do átio. Era o terror de saber que estava impotente, apesar de todas as suas habilidades e capacidades. Era o terror de saber que morreria. Ela se virou para saltar para longe, mas Zane saltou para a frente, antes que ela começasse a se mover. Ele sabia de antemão o que ela faria. Agarrou seu ombro por trás, puxando-a, derrubando-a no telhado. Vin bateu contra o telhado de metal, arfando de dor. Zane estava sobre ela, olhando para baixo, como se esperasse. Não serei vencida desta forma, Vin pensou em desespero. Não serei morta como um rato na ratoeira. Ela esticou o braço e golpeou a perna dele. Mas foi inútil. Ele puxou a perna para trás um pouco, apenas o bastante para que o golpe não atingisse sequer o tecido de sua calça. Ela era como uma criança, sendo mantida à distância por um inimigo muito maior e mais poderoso. Era o que devia sentir uma pessoa normal tentando brigar com ela. Zane estava em pé na escuridão. O que foi? Ela finalmente perguntou. Vocês realmente não têm, ele disse em voz baixa, o estoque de Atium do Senhor Soberano. Não, ela retrucou. Vocês não têm nenhum, ele continuou, sem rodeios. Usei a última conta no dia em que lutei contra os assassinos de Sete. Ele permaneceu parado por um momento. Em seguida, virou-se, afastando-se dela. Vin sentou-se, o coração em disparada, mãos um pouco trêmulas. Ela se forçou a ficar em pé, em seguida curvou-se e pegou as adagas caídas. Uma delas rachara contra o telhado de cobre. Zane virou-se para ela novamente, em silêncio nas brumas. Zane observou-a na escuridão, viu seu medo, mas também sua determinação. Meu pai quer que eu te mate, Zane falou. Ela se ergueu, observando-o, os olhos ainda temerosos. Ela era forte e reprimia bem o medo. As notícias do seu espião, as palavras que Vin falara enquanto visitara a tenda de Strath, tudo era verdade. Não havia Atium naquela cidade. Por isso ficou distante? Ela questionou. Ele assentiu, desviando o olhar. Então, ela perguntou, por que me deixou viva? Não sei, ele admitiu. Eu ainda posso matá-la, mas não preciso. Não para cumprir a ordem dele. Poderia apenas levá-la comigo, teria o mesmo efeito. Ele voltou a olhá-la. Ela estava com o senho franzido, uma figura pequena e silenciosa nas brumas. Venha comigo, ele disse. Nós dois poderíamos ir embora. Strath perderia seu nascido das brumas e Elend perderia a sua. Poderíamos nos recusar a ser as ferramentas deles e poderíamos ser livres. Ela não respondeu de pronto. Finalmente abanou a cabeça. Isso, entre nós, Zane, não é o que você está pensando. O que quer dizer? Ele disse, avançando. Ela ergueu os olhos para ele. Eu amo Elend, Zane, de verdade. E acha que significa que não pode sentir nada por mim? Zane pensou. E esse olhar que vejo em seu semblante, esse desejo. Não é tão fácil quanto você diz, não é? Nunca é. E ainda assim, o que mais ele esperava? Ele ficou de costas. Faz sentido. É como sempre foi. O que deveria ser? Ela questionou. Elend. Mate-o, Deus sussurrou. Zane estreitou os olhos. Ela não seria enganada. Não uma mulher que crescera nas ruas.
uma mulher que era amiga de ladrões e fraudadores. Essa era a parte difícil. Ela precisava ver as coisas que aterrorizavam Zane. Precisava ver a verdade. Zane? Vin perguntou. Ela ainda parecia um pouco trêmula pelo ataque dele, mas era do tipo que se recuperava rapidamente. Não consegue ver a semelhança? Zane perguntou, virando-se. O mesmo nariz, a mesma inclinação do rosto? Cortei meu cabelo mais curto que o dele, mas temos os mesmos cachos. É tão difícil assim de ver? Vin sentiu o fôlego preso na garganta. Em quem mais Strath Venture confiaria para ser seu nascido das brumas? Zane perguntou. Por que mais ele me deixaria ficar tão próximo? Por que mais ele se sentiria tão confortável em me incluir em seus planos? Você é filho dele, Vin sussurrou. Irmão de Elend. Zane confirmou. Elend. Ele não sabe sobre mim, Zane falou. Pergunte a ele sobre os hábitos sexuais do nosso pai. Ele me disse, Vin falou. Strath gosta de concubinas. Por mais de um motivo, Zane revelou. Mais mulheres significa mais filhos. Mais filhos significa mais alomânticos. Mais alomânticos significa mais chances de ter um filho nascido das brumas para ser seu assassino. A bruma soprada pela brisa passou por eles. À distância, uma armadura de soldado estalou enquanto ele patrulhava. Enquanto o Senhor Soberano estava vivo, eu nunca poderia ter direito à herança, Zane disse. Sabe como os obrigadores eram rígidos. Cresci nas sombras, ignorado. Você viveu nas ruas, suponho que tenha sido terrível. Mas pense em como seria viver como carniceiro em seu próprio lar. Não reconhecido por seu pai, tratado como um mendigo. Pense como foi ver seu irmão, um garoto da mesma idade, crescendo privilegiado. Pense como é observar seu desdém pelas coisas que você ansiava ter. Conforto, ócio, amor. Você deve odiá-lo, Vin sussurrou. Odiar? Zane perguntou. Não. Por que odiar um homem pelo que ele é? Elend não fez nada contra mim. Não diretamente. Além disso, Strath encontrou um motivo para precisar de mim. No fim das contas, depois de que tive o estalo, finalmente ele conseguiu o que estava apostando para obter nos últimos 20 anos. Não o odeio Elend, mas às vezes eu o invejo. Ele tem tudo, e ainda assim parece que não dá valor. Vin ficou em silêncio. Sinto muito. Zane sacudiu a cabeça com força. Não tenha pena de mim, mulher. Se eu fosse Elend, não seria um nascido das brumas. Não entenderia as brumas, nem saberia o que é crescer sozinho e odiado. Ele se virou fitando os olhos de Vin. Não acha que um homem aprecia melhor o amor quando foi forçado durante tanto tempo a seguir sem ele? Zane se afastou. Não importa, ele falou. Não vim aqui lamentar minha infância. Vim com um aviso. Vin ficou tensa. Pouco tempo atrás, Zane começou. Meu pai permitiu que várias centenas de refugiados atravessassem suas barricadas para aproximarem-se da cidade. Sabe sobre o exército dos Colós? Vin assentiu. Ele atacou e pilhou a cidade de Suísna mais cedo. Vin teve um estalo de pavor. Suísna ficava apenas a 1 dia de Lutadel. Os Colós estavam próximos. Os refugiados vieram pedir ajuda ao meu pai. Zane continuou.
Ele os enviou para vocês. Para deixar as pessoas da cidade com mais medo, Vin concluiu, e drenar ainda mais nossos recursos. Zane meneou a cabeça. Queria lhe dar esse aviso sobre os refugiados e as minhas ordens. Pense na minha oferta, Vin. Pense sobre este homem que diz te amar. Sabe que ele não te entende. Se você partir, será melhor para os dois. Vin franziu o senho. Zane fez uma pequena reverência para ela e, em seguida, saltou noite adentro, empurrando o telhado de metal. Ela ainda não acreditava no que ele dizia sobre Elend. Podia ver nos olhos dela. Bem, a prova está a caminho. A prova estava a caminho. Logo ela veria, logo entenderia o que Elend Venture realmente pensava sobre ela.